Glória a Deus, aleluia. Vamos lá para mais um dia do nosso estudo. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Vou guardar os irmãos entrarem, vou tomar um cafezinho enquanto isso. Aqui esse mel. O pezinho tá quente. Amém. Pastora, evangelista Hércules, sogra Malena, Paz do Senhor, meu profeta, Conisa Andréia, Rocha, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Vamos já iniciar. Alguns minutinhos, tomando um cafezinho enquanto isso. Bora, meu profeta, tá quentinho. Pode vir que tá na marca. Glória a Deus, missionário de Pira, irmã Alice, Deus abençoe, em nome de Jesus. Como tá, irmã Alice? Davi, Lívia, como estão? Fala pra mim aí depois. Glória a Deus, Diaconisa Aline. Bem, amados, enquanto os irmãos estão entrando, deixa eu falar aqui algo rápido aqui para nós, em questão política. Não adianta nós querermos evitar a política, porque tudo que envolve a nossa vida é resolvido pela política. Então, antes de ficar se precipitando em posicionamentos com respeito a mudanças que houveram na política, procura se informar melhor. Amém? Entenda que nosso presidente é o Bolsonaro. Amém? Foi nele que eu votei, eu não votei em ministros. Então, os ministros são como uns jogadores de um time de futebol e o presidente é o técnico. Ele escolhe os jogadores que ele acha que vão corresponder à estratégia que ele tem, e caso eles não correspondam, ele pode ser quem for, pode ser o Neymar, que ele vai ser substituído. Então, antes de vejo algumas pessoas aqui, me arrependi, voltou atrás, tal, nós não nos precipitamos. O tempo de eu saber se o meu voto foi bom ou não vai ser no final do mandato. Tem muita coisa acontecendo, estamos em meio a essa pandemia que, embora a gente queira desassociar política de pandemia, não tem como, tá muito misturado essa questão, nessa questão desse vírus, nessa pandemia, tem política envolvido nisso, então tudo está interligado. Nós não podemos ser ignorantes quanto a essas coisas, tá? Então vamos nos informar e vamos, claro, nós ou estamos de um lado ou estamos do outro. Nós fomos chamados para nos posicionar, tá? Não precisa haver desavenças e nem guerras quanto a isso, mas nós temos que ser politizados, Ser politizados é entender acerca de política, é saber o que está acontecendo no nosso país, é saber por que houveram mudanças, de onde vieram essas mudanças, a razão dessas mudanças. E nós não podemos nos basear em televisão, porque a televisão é uma fonte completamente desqualificada para informar qualquer pessoa, tá? Então procura nas fontes, procura em outras fontes, procura ouvir os depoimentos dos deputados a favor, dos contra, não tem problema, e chegue às suas conclusões, mas não fique alheio ao que está acontecendo. Nós não podemos simplesmente ficar presos a algo onde tudo, de certa forma, está envolvido, tá? Então vamos nos informar, vamos ser antenados com as coisas que acontecem em nosso país. Não podemos nos desesperar e nem podemos relaxar, mas precisamos estar
ativos. Alguém marca, por favor, para mim aí, diaconisa Pamela, o diácono Jean, Cristiane, Valdinete, Marquinhos, por favor. Aí o Kaique tá aí, Liza, né, já estão aí conosco. Vamos marcar esses, por favor, tá? E enquanto isso nós vamos orar ao Senhor Jesus mais uma vez, segundo a sua graça e misericórdia. Amanhã, deixa eu avisar logo antes que eu acabe esquecendo. Amanhã, naturalmente, seria o dia do nosso culto de ação de graças. Visto nós estarmos fazendo esse culto online, nós não vamos deixar de ter o culto de ação de graças por causa disso. Nós vamos ter o nosso culto de ação de graças online. Amém? Vamos fazer o nosso agradecimento, cada um no seu lar, mas nós vamos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Tá? Então amanhã, às 20 horas, nós vamos estar reunidos para o nosso culto de ação de graças, o nosso culto de agradecimento ao Senhor. Amém? Vamos então orar em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Entendemos que nessa palavra, Senhor, estão todas as instruções necessárias para que um homem possa viver, Senhor, uma vida plena, com paz e satisfação na Tua presença, Senhor. Mais uma vez nos instrui, fala conosco através desse estudo, desses momentos que antecederam a Sua vinda em pessoa sobre a terra, em carne, e que o nosso entendimento possa ser ampliado mais uma vez nessa noite, para que a sabedoria do alto, Senhor, venha alcançar o nosso interior e nos encher do Teu conhecimento, Senhor. Abençoa as nossas mentes, as nossas vidas, a nossa saúde, a nossa família, cada lar aqui representado, Senhor, seja alcançado pela Tua bênção e pela Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Funcionária Núbia. Amém. Depois lembra aí alguém, caso... Deixa eu beber aqui a última gota de café. De marcar diaconisa Pamela, Capitão Jean, irmã Cristiane, irmã Valdinete, e aí mais alguém que eu esteja esquecendo, você lembrar aí, por favor. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo da semana passada. Amém? Aquele Antíoco Epifânes, ele vai trazer um malefício muito grande sobre o povo. Ele vai fustigado por dois homens chamados Apolônio e Ateneu, basicamente. Vão ser esses personagens que nós vamos começar a falar sobre eles hoje, Apolônio e Ateneu. Eles vão fazer com que aquela maldade, né, que estava no coração daquele governante fosse colocada à força sobre o povo. Eles vão começar a ser obrigados a adorarem a outros deuses, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e era isso ou morrer. Muitos vão se render, principalmente os samaritanos se acomodaram com essa situação, por isso depois vai ter toda aquela divergência, né? Então eles vão se acomodar, enquanto muitos vão preferir morrer do que ceder a essas pressões, do que ceder a essas contaminações. Então Apolônio, ele vai governar a Judéia com mão de ferro, ele vai massacrar os judeus, ele vai trazer todo tipo de males. Apolônio era o governador da Judéia. Ateneu era o inquisidor. Era como se fosse depois você procura aí, pesquisar, Tomás de Torquemada. Então é como se fosse um inquisidor. O inquisidor era tipo o que Paulo fazia, ele procurava, ele caçava, ele ia atrás
dos cristãos para poder massacrar eles. Ateneu era exatamente isso. Ele era um fanático perseguidor, ele perseguia, ele ia atrás, ele procurava e ele era implacável, ele não perdoava ninguém. Simão Baldinete, em nome de Jesus, glória a Deus. Tudo em nome da religião. Ele perseguia, matava, massacrava, mas tudo a embalagem era tudo em nome da religião. Então Ateneu vai enviar espiões, emissários por toda a Judéia, procurando descobrir aonde tinha judeus, que eles chamavam de hereges, para que eles fossem massacrados. Então Jerusalém está arruinada, aos escombros, a sua população dizimada, o povo completamente humilhado, os poucos habitantes de Jerusalém que sobraram e conseguiram sobreviver a esse verdadeiro massacre. Foi um massacre que aconteceu, tá? E os homens preferiram, os judeus verdadeiros preferiram a morte, dar a vida, do que se curvar diante de outros deuses ou comer coisas sacrificadas. Então eles vão, os que sobraram, vão fugir para a Judéia e vão se esconder em cavernas e nos montes. Eles vão procurar um lugar onde eles pudessem se esconder. O templo, que era o que de mais sagrado eles tinham, a coisa mais sagrada, que eles mais prezavam, era o templo. O templo havia sido profanado, o templo foi destruído. Quando eles saíram no cativeiro, reconstruíram o templo, através de Esdras e Neemias e Zorobabel. Então eles vão reconstruir o templo e vão passar novamente a adorar aquele templo. Eles vão ter o referencial espiritual deles todo era envolto daquele templo. Aquele templo foi profanado da forma mais perversa, mais sofrida para um judeu, que foi a introdução de um porco no santuário sacrificado sobre o altar. Foi uma maior profanação de que se poderia ter ideia. Minha filhotinha Ágata também está aqui conosco, em nome de Jesus. Então os judeus eles preferiam morrer a ver o templo sendo profanado. Eles preferiam que morressem de uma vez do que ter contemplado o templo nessa situação. Então o amor que os israelitas tinham à religião e à sua cultura e à sua tradição era mais forte do que a maldade dos sírios. E eles vão resistir. Esse amor muitas vezes foi amarrado pela intolerância e pela impiedade dos sírios, foi açoitado, foi escorraçado. Só que essa maldade vai se tornar num patriotismo brilhante. Eles vão acender um espírito patriota, um espírito de amor à pátria. E pensando em Brasil, nós temos que pensar no Brasil. Eu acho que às vezes o que falta em um brasileiro, por sermos um povo muito misturado, somos uma mistura de vários povos, nós não somos um povo brasileiro, nós somos uma mistura e somos brasileiros por nascimento, mas somos de mistura de raças. Mas isso não deveria tirar de nós esse patriotismo. Nós deveríamos amar nossa nação e lutar por ela. E fazer tudo que for possível por ela, dar a nossa vida pela nossa pátria. Também nosso irmão Wallace também conosco. Darmos a vida pela nossa pátria. Mas, infelizmente, não é assim que funciona para todos. Alguns têm esse pensamento, esse patriotismo dentro de si, outros já são desvinculados e agem da forma que o benefício for para ele já está suficiente. Não pensa em um benefício nacional, pensa em um benefício
pessoal, e acho que a prova disso é a corrupção, né, que nós tanto vemos, que é uma prova, eu acho, clara desse desamor à pátria. Amém? Mas os judeus não eram assim. Eles tinham um tamanho amor pela sua pátria que a vida deles valia menos do que esse amor, e eles eram dispostos a qualquer situação para lutar por a sua pátria. E esse patriotismo diante desse sofrimento grande que eles estavam passando, ele vai se acender no coração de cada judeu sincero. E eles decidiram lutar para ser livre. Eles decidiram que eles não mais iam aceitar ser oprimidos dessa forma, e principalmente uma opressão espiritual, uma opressão religiosa, uma opressão que fizesse com que eles negassem ou renegassem ao seu Deus. Então eles vão lutar para ser livre, ou vão morrer lutando. E esse pensamento começou a se acender, a contaminar a cada judeu. Em meio àquele silêncio que rondava eles por conta de tamanho sofrimento, faltava apenas uma fagulha, um grito, uma voz, como em certa feita houve a de Josué, houve a de Gideão, houve a de Samuel, trazendo o povo para a luta, indo adiante do povo para a luta, para o sacrifício. Porque não havia mais o que fazer, a não ser, num português claro, ir para o tudo ou nada. E era isso que eles estavam fazendo. Todos os judeus estavam dispostos a esse sacrifício pela sua pátria. Ninguém iria fugir do combate, ninguém iria recuar. Esse patriotismo estava destinado a escrever as próximas páginas da história daquele pequeno povo que até então estava sendo massacrado, humilhado e destruído pelos seus opositores. Então, nesse estado de consciência que eles estavam, essa consciência de luta, mas uma luta necessária para que se pudesse manter a sobrevivência, eles estavam aguardando algo acontecer, ou alguém se levantar para poder tomar a frente deles e conduzir eles nesse movimento. E esse sentimento era tão dentro deles que quando Jesus vem, eles não vão aceitá-lo muito bem, porque eles queriam um Jesus guerreiro. Eles queriam um Jesus que viesse lutando, guerreando e marchando, porque o espírito deles era esse. Era isso que eles tinham, e por isso eles não entenderam muito bem o propósito do Senhor Jesus quando ele veio na terra. E é por isso que eles não o aceitaram. Porque eles não queriam um Jesus que se submetesse, que se deixasse ser preso, que se deixasse ser crucificado, e queria alguém que lutasse, que pegasse na espada e fosse para o sacrifício, e fosse para a guerra, e fosse para o tudo ou nada. Então vai ser em um lugarzinho lá entre Jerusalém e Jope, chamado Modeína, que um velho homem chamado Matatias, mas ele era velho, mas ele era fiel, ele era um sacerdote do Senhor, e ele era um homem que guardava os preceitos, guardava as tradições. Ele era filho de Simão, filho de Joanã, filho de Ramã, da turma de Joaribe. Se você for ver lá no livro das Crônicas, quando foram estabelecidos os 24 turnos do templo, o primeiro que caiu no turno foi Joaribe. Então Joaribe vai gerar Anã, que vai gerar Joanã, que vai gerar Simão e vai gerar Matatias. Então ele era de uma linhagem sacerdotal, direta, de uma linhagem sanguínea sacerdotal. Ele era descendente de Arão, ele era um sacerdote por genealogia, podemos dizer assim.
Matatias, ele tinha 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Então esse sacerdote, já porém um velho sacerdote, ele achava-se certo dia em uma vila próxima à sua residência, e Apolônio e Ateneu, né, vamos guardar esses nomes. Apolônio era o governador da Judéia e Ateneu era o inquisidor, aquele que ia lá para executar a maldade. Eles mandaram um agente lá de baixo escalão para essas províncias menores para torturar a consciência dos judeus, para perturbar mesmo. Né? Eles tinham um ódio muito grande pelos judeus. Então mandaram um emissário para perturbar, para incomodar os judeus. O nome desse maluco, desse agente, espião, era Apeles. Apeles. Ele era o comissário oficial do Ateneu, que era o inquisidor, tá? Apolônio era o governador. Ele vai então obrigar Matatias e um outro judeu a oferecerem sacrifício para os deuses. Olha bem, vamos lá de novo. Você tem que prestar atenção porque tudo vai começar agora. Ateneu era o inquisidor. Ele vai mandar um homem de confiança dele chamado Apeles. Esse Apeles vai nessa província, nessa pequena vila onde morava esse velho sacerdote Matatias, vai encontrá-lo no meio da rua, no caminho. Vai pegar um outro judeu que estava próximo a ele e vai tentar obrigar os dois a fazerem sacrifícios aos deuses. O velho Matatias vai se recusar a fazer. Vai se recusar a fazer sacrifício a outros deuses. Apeles então vai começar a ameaçá-los, fazer graves ameaças a eles. O outro judeu então vai ceder, vai se dobrar aos ídolos, vai se curvar e vai se preparar para oferecer o sacrifício. Matatias então, embora velho, mas não estava morto, vai matar os dois. Vai matar o judeu vira-casaca e vai matar o Apeles, que era o homem de confiança do inquisidor. E aí não se sabe como, né? Mas claro, por uma inspiração divina, esse ancião vai sentir uma tamanha força dentro dele que ele vai derrubar o altar que havia sido levantado para fazer o sacrifício a outros deuses. Ele vai derrubar sozinho, destruir esse altar e vai dar um grito de independência do seu povo. Aquele grito vai ecoar por todas as montanhas da Judéia, onde o povo estava escondido nas cavernas e nas montanhas. Todo aquele povo vai ouvir, e essa centelha que Matatias vai produzir vai acender a chama no coração de cada judeu. Ele sabia que o que esperava a eles era o sacrifício, mas eles iam lutar. Eles sabiam que as chances de sucesso eram mínimas. Mas como eu disse antes, no coração de um judeu patriota, é melhor morrer lutando do que ser ultrajado na sua fé com o seu Deus. Mas eles estavam dispostos a se lançarem nessa luta, na verdade, crendo que o Senhor pelejaria por eles. Eles iam lutar pela sua libertação, mas pautados, baseados, apoiados na fé que eles tinham no grande Deus. Então Matatias reúne seus 5 filhos, foge para as montanhas, e lá eles começam a formar, a reunir um pequeno exército. Vão começar a se defender dos pequenos grupos sírios que vinham atacá-los. Eles vão começar a reagir, não vão mais ceder, não vão mais se dobrar, não vão mais ser submissos, eles vão lutar, eles vão matar. E assim eles começam a proteger o seu próprio povo, proteger os seus irmãos.
Os sírios e os judeus traidores, quando ficaram sabendo disso, ficaram indignados. Acharam isso uma ousadia, acharam isso um abuso. E como que eles fizeram? A mesma safadeza de sempre. Esperaram chegar o dia de sábado, dia em que eles descansavam por causa da obediência à lei de Moisés. Nesse dia eles não lutavam, e nesse dia, se eles fossem atacados, eles se entregavam, eles deixavam serem mortos. Tamanha era, né? Nós estávamos falando hoje lá no grupo sobre isso, né? Sobre reverência. Na verdade, a conversa, até bom a gente tocar nesse assunto, era sobre a dificuldade que nós, quando estamos pregando, às vezes temos com algumas pessoas que estão desatentas no culto, estão desligadas da mensagem que está sendo pregada. E nós então preparamos uma mensagem, nos desgastamos, buscamos ao Senhor, estudamos para poder trazer um alimento sólido. E quando chega na hora de ministrar, algumas pessoas estão desligadas, estão pensando em outras coisas, estão brincando, estão conversando, sabe, dentro da igreja. E como nós podemos fazer para poder mudar isso? Para poder religar essas pessoas na palavra, para ajudá-las a não ficarem desligadas dentro do culto por causa da necessidade que aquele alimento vai produzir para elas. Nós temos uma responsabilidade com o alimento que nós estamos trazendo, e acho que é de fazer com que cada um possa receber, com que não falte para ninguém. Mas às vezes isso se torna cansativo para nós, sabe? Então eu aproveito e faço até um apelo aqui, porque em breve, em nome de Jesus, nós vamos estar de volta aos cultos, né? Vamos ter toda a atenção com a palavra, vamos ter toda a reverência, principalmente com a hora da ministração da palavra, né? Olha a falta que está fazendo para nós isso, olha como está sendo difícil para nós, né? Estarmos passando esses dias sem o templo, sem a igreja, sabe, sem uma palavra pregada diretamente, sem esse negócio de câmera, de telefone. Amém? Então vamos valorizar quando tivermos de volta. Vamos fazer valer, vamos estar atentos à palavra, porque a palavra é a palavra do Senhor. Sabe, quando a palavra fala e ela fala com você e parece que alguém sabe da sua vida, que alguém falou da sua vida para o pregador, não falou não. Sabe, é o Senhor que falou. É o Senhor que quer falar com você, e o pregador às vezes nem sabe o que você está passando, e Deus vai usar ele, nem ele está sabendo que está sendo usado. E eu acho que essa é a maneira mais maravilhosa de ser usada, porque é dentro da palavra, o pregador nem sabe o que ele está falando, assim, não sabe o para quem, ele sabe o porquê, foi porque Deus colocou aquela palavra no coração dele, e aquela palavra vai alcançar em cheio a vida de alguém. Sabe? E aí não há como ter dúvidas, porque o pregador nem sabia disso. Amém? Então vamos valorizar quando esses momentos voltarem para as nossas vidas. Evita a distração, evita se distrair e não deixa ninguém te distrair. Amém? Em nome de Jesus. Aqueles homens, eles tinham tamanha reverência pela palavra, em obedecer a palavra, que dizia para eles não fazerem esforço no sábado. Olha aonde chegava a obediência deles. A palavra dizia para eles não fazerem esforço no sábado, trabalho algum. E eles entendiam que pegar a espada para lutar era esforço, era trabalho. E eles se recusavam a pegar na espada. Se eles fossem atacados, eles se entregavam à morte em obediência à palavra. Glória a Deus. Então os covardes dos adversários, sabendo disso, esperavam pelo sábado para poder atacar eles, porque sabia que iam ser uma presa fácil, que não ia haver resistência. Então eles armam uma emboscada, os sírios vão cair sobre eles e vão matar cerca de 1000 soldados. 1000 judeus vão morrer passivamente, vão morrer porque se recusaram a lutar, preferiam morrer do que violar a palavra de Deus que mandava guardar o sábado.
Que exemplo para nós, que vergonha também para nós, muitas das vezes. Bem, nossa irmã Carla também, Carlinha assistindo, em nome de Jesus. Morreram 1000 homens, porque preferiram morrer do que violar a ordenança que foi dada para eles por Moisés e foi gravada na palavra do Senhor. Então, Matatias, devido a essa situação, ele vai tomar como sacerdote, como líder, ele vai tomar uma decisão. Olha como líder, às vezes, ele tem que tomar decisões difíceis. Decisões que vão trazer contradições, vão trazer dores de cabeça. Sabe, mas o papel de líder é esse, é de assumir o risco e tomar as decisões que têm que ser tomadas em prol de um bem maior. Isso vale para o sacerdote, vale para os governantes, isso vale para todos. Isso vale para nós como líderes da nossa casa, da nossa família. Tá? Isso é uma lei humana que vale para todos. Então Matatias, ele vai autorizar ao povo, acaso isso acontecesse de novo, eles estavam autorizados a lutar. Eles estavam autorizados a defender as suas vidas, porque ele vai alegar, olha a brecha da lei, que se tratava de legítima defesa. Eles não estavam trabalhando, eles estavam se defendendo. E se defender não era um esforço nem um trabalho, era um ato natural de sobrevivência. Então ele vai alegar, desde de trás, a legítima defesa, e vai autorizar os homens, então, quando isso acontecesse de novo, lutarem, mesmo que fosse dia de sábado. Depois de alguns meses de luta, porque aí agora o bicho pegou, porque não tinha mais dia de sossego. Então, depois de meses de lutas, e já com um exército poderoso, um grande exército, Matatias ele vai morrer. E antes de dar o seu último suspiro, ele vai pedir, ele vai determinar que os homens tomassem um dos seus filhos, Simão, como conselheiro e Judas por comandante do exército. Então Simão passa a ser o conselheiro e Judas passa a ser o comandante daquele exército. E ele vai falar assim, que eles se unissem, eu vou ler aqui as palavras dele, que se unam pelos laços da maior abnegação na sua consagração, a causa de seu pai, que era do seu país. Então a causa do pai era do país, era a causa do país, a causa que o pai tinha era a causa do país, era lutar pelo país, e que aqueles filhos tomassem aquela causa como se fosse uma causa para vingar o pai, para lutar pelo pai, mas na verdade lutando pelo país. Então Matatias ele morre no ano 167 a.C. Tá, eu quero abrir aqui rapidamente um parêntese também, que nós conversávamos também no grupo essa semana, sobre filósofos gregos. Platão, Aristóteles, esses filósofos mais famosos, gregos, eles vão viver, não nesse tempo aqui de agora, mas no tempo do auge dos gregos. Tá? Eles vão viver no período interbíblico. Aqueles já tinham morrido, mas eles vão viver dentro desse período interbíblico. Eles vão aparecer, vão nascer, vão crescer, vão deixar o seu legado e vão morrer dentro desse período interbíblico. Tá? Isso só de informação para nós. Então Simão, como seu pai pediu, vai se tornar um conselheiro, ele vai ficar aconselhando os seus irmãos. Judas, que tinha um apelido chamado de Macabeu, que quer dizer martelador, aquele que desce o martelo. Então ele é conhecido como Judas Macabeu, que quer dizer o martelador. Judas, o martelador. Ele vai se tornar um grande general dos exércitos dos judeus.
sabe? Ele vai se tornar um grande líder. Ele vai se tornar um referencial militar. Ele vai ter uma estratégia, uma sabedoria militar brilhante. Ele vai ter um desenvolvimento como estrategista militar extraordinário. E vai fazer com que todo o povo o seguisse. Isso é o mais importante. Todo o povo vai ver nele esse referencial e vai segui-lo. E ele vai partir para cima do inimigo. E vai ter uma vitória atrás da outra. A ponto que eles vão ficar confundidos. Como ele estava conseguindo obter aquele tamanho êxito. A primeira guerra, eles foram com 6.000 homens. Então esses 6.000 homens partem para a guerra. Isso vai chegar aos ouvidos de Apolônio, que nós sabemos que Apolônio era o governador da Judéia. Apolônio, Ateneu, o inquisidor, e Apelles já era, morreu. Foi querer tirar onda com o velhinho e foi morto. Apolônio vai se perturbar com essa audácia de Judas Macabeu estar indo contra ele com 6.000 soldados. Vai preparar um grandioso exército, Apolônio. Vai colocar na liderança desse exército um general muito conhecido. E vai mandar ele destruir os judeus. Eu pensei que tinha o nome do general aqui, mas não tem. Vai falar para ele: acaba com todo mundo, destrói eles. E tem um outro fato muito interessante. Judas, ele não chamava os integrantes do seu exército de soldados. Ele chamava de adoradores do Senhor. Então, ele tendo conhecimento do fato, ele vai exortar os seus 6.000 adoradores a combaterem pela pátria e pela sua fé. Então, o que motivava eles ao combate era a pátria e era a fé. Então, os exércitos fizeram a campanha, se acamparam para a batalha. Só que Judas, ele vai treinar o seu exército numa arte muito difícil, que é a do ataque noturno. É de emboscada durante a escuridão, durante a noite. Então, quando os sírios estavam acampados, porém desprevenidos, não imaginando um ataque noturno, porque era algo quase suicida, podemos dizer assim, os judeus caíram sobre eles e destruíram eles, inclusive mataram aquele general que era tão capacitado, tão gabaritado. Judas então vai pegar a espada desse general, que vai passar a ser a espada dele até o final da sua morte. Até o final da sua morte, que é difícil, né? Até o final da sua vida, que vai ser a sua morte. Então essa derrota foi humilhante para Apolônio, mas para os judeus foi uma vitória grandiosa. Teve um significado muito grande. Teve um mover psicológico muito grande de ambos os lados. Para os judeus, levantou o moral deles, deu a eles mais coragem, mais disposição. E para os sírios, já ficaram amedrontados por ter visto um tão grande, habilidoso general como aquele, com um grande exército, ser destruído sem ao menos reagir. Então Apolônio fica perturbado com essa derrota dos seus homens. Ele vai pedir auxílio a Seron, que era governador da Celícera. Nomes. Ele vai pedir apoio militar a um governador de uma província. Esse vai enviar para Apolônio seus melhores homens. Vai preparar um exército de 8.000 soldados e vai mandar eles para cima dos macabeus. Judas, então, nessa guerra, vai fazer um grande discurso para os adoradores do Senhor, dizendo que o Deus do céu daria a vitória para eles. Eles vão
batalhar, por incrível que pareça, em um estreito, né, chamado de Garganta também, chamada de Bet Horon. Foi exatamente o lugar onde Josué derrotou os reis cananeus. Então Josué já vai ter uma luta muito tempo atrás contra os cananeus exatamente naquele lugar. Então Judas Macabeus vai lutar com esses sírios que receberam apoio do exército de Serom exatamente nesse mesmo lugar. E vão ter uma vitória gloriosa, uma vitória grandiosa. Vão destruir tudo. Vão destruir homens, cavalos, carros. Os sírios vão fugir desorientados, vão deixar para trás milhares de mortos e muito despojo. Um despojo grandioso. Antíoco Epifanes ficou desesperado. Ele não sabia mais o que fazer. O seu reino estava em decadência, o seu reino estava enfrentando revoltas, estava tendo derrotas uma atrás da outra. A sua política helênica, a força, não tinha surtido o efeito desejado. Né? Olha como muitas vezes é só a questão de como vai empregar aquilo, de como aquilo vai ser posto. Alexandre o Grande vai usar o mesmo propósito, vai ser muito bem sucedido. Todo mundo de boa vontade aceitou a sua cultura. Epifanes quis enfiar ela goela abaixo, sem respeitar já a fé e a religião que cada povo já tinha. Vai então, depois de causar um grande prejuízo, ganhar uma revolta. Essa revolta não vai ter fim. E ele está tendo um grande prejuízo com isso. Está tendo derrotas, está tendo prejuízos financeiros e o seu reino está em total decadência. Porque agora começou, vendo que ele estava sendo derrotado, agora a Armênia e a Pérsia vão se negar, vão falar, nós não vamos mais pagar tributo para você não. Acabou o tributo, não tem mais, não vamos mais ser servos seus. Antíoco reuniu o que ele tinha ainda de tropa, pagou para eles 1 ano de salário adiantado para esses soldados. Perdão, só um minutinho. Pagou 1 ano de salário adiantado e vai começar a marchar sobre os pequenos povoados e massacrar o povo. Né? Esse camarada ele era covarde, massacrando e despojando os pequenos povoados. Enquanto Epifanes estava nessa campanha, massacrando pequenos povos covardemente, quem assumiu o governo da Judéia nessa ausência dele foi Lisias. Então Lisias assume o governo interinamente por causa de que Antíoco Epifanes estava marchando com o exército, arrecadando despojo e trazendo mais destruição para a vida das pessoas. Lisias então vai receber uma notícia que o seu povo, os seus exércitos estavam sendo derrotados. Antíoco então envia ordens para que Lisias combatesse os judeus e reprimisse eles e não deixasse eles continuarem vencendo, eles continuarem crescendo. Só que Lisias já estava preocupado com isso. Lisias, governando a Judéia, já estava com toda essa preocupação sobre a sua cabeça, porque eles já tinham tido 2 vitórias sucessivas. Lisias então é preparar um exército com 40.000 homens de pé e 7.000 a cavalo. Uma cavalaria de 7.000 homens e uma infantaria com 40.000 homens. Vai entregar essa tropa ao cargo de 2 generais, Nicanor e Górgias, e vai mandar que eles conseguissem, finalmente destruir os judeus. Só que Lisias pensava que o exército dos Macabeus era um exército de camponeses armado com foices e que não sabiam o que fazer, que eram camponeses despreparados.
Ao saber então que esse grande exército estava se aproximando, Judas vai arregimentar os seus homens, o seu exército, 6.000. 6.000 contra 47.000. 40.000 a pé e 7.000 de cavalo. Judas vai oferecer sacrifícios ao Senhor. Depois, a semelhança de Gideão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai mandar quem tivesse com medo ir embora. Vai mandar quem tivesse com medo da guerra que saísse e voltasse para trás. 1.000 vão voltar. 1.000 vão retroceder. Judas reanima aqueles que ficaram firmes, dá uma palavra de ânimo para eles e saíram para a peleja. Nicanor vai mandar uma falange de 6.000 homens, 5.000 de infantaria a pé e 1.000 de cavalo, para poder surpreender os judeus em Mispa. Judas ele vai traçar uma estratégia. Ele vai deixar um pouco de homens distraindo aquela tropa que estava vindo contra eles. Ele vai rodear o arraial e no alvorecer do dia, ele vai atacar a outra parte com 3.000 homens. Ele vai atacar a outra parte que tinha ficado acampado. Aquele exército que foi atacado ficou em pânico. Gorgias foi com esses homens e eles atacaram a parte grande que ficou. Aqueles homens vão ficar apavorados e vão fugir. E vão perder 3.000 homens nessa batalha. Os sírios agora perdem 3.000 homens. E ficou muito despojo. Ouro, prata, metais, seda, grandes riquezas e muitas armas. Muitas armas vão ficar como despojo. Interessante que, olha como é que era. Quando tinha uma batalha como essa, onde humanamente falando já estava definido quem ia vencer e quem ia perder, os mercadores de escravos já ficavam esperando para comprar os escravos. Então os mercadores já estavam lá do lado dos sírios, só esperando os escravos judeus virem para eles comprarem. Eles já ficavam lá igual o urubu esperando. Então, quando acontece esse imprevisto, o que os judeus fizeram? Pegaram os mercadores e venderam eles como escravos. Essa aí foi boa. Pegaram os próprios mercadores como escravos e venderam eles como escravos para outros mercadores. Então Gorgias, que estava indo encontrar os poucos judeus que ficaram lá para distrair ele, então Gorgias foi com um exército, deixa eu explicar de novo, Gorgias foi com uma tropa, 5.000 homens e mais 1.000 de cavalo. Judas vai com 3.000, deixa 3.000 e vai com 3.000. Deixa 2.000 e vai com 3.000. Rodeia e ataca o acampamento dos que não foram para a luta. Ataca eles desprevenidos. Eles não sabiam o que estava acontecendo, ficam desesperados, batem em retirada e 3.000 morrem. 3.000 sírios morrem. Pegam os mercadores como escravos, vendem eles como escravos para outros mercadores, pegam todo o despojo e eles fugiram e tacam fogo no acampamento. Quando Gorgias, que estava indo lá para... estava na campanha contra aquela outra partezinha que ficou lá, do exército dos Macabeus. Quando ele viu o acampamento da tropa grande que tinha ficado atrás, pegando fogo, ele não era bobo nem nada, meteu o pé, fugiu desesperado. E esse foi um dia de grande glória para os judeus.
Já estava chegando o dia do sábado, eles fizeram um sacrifício, um especial, um sábado de ações de graças realmente para o Senhor. Judas vai cruzar o Jordão e vai derrotar 2 outros generais e vai destruir, vai eliminar 20.000 homens. 20.000 inimigos. Olha o exército que ele tinha, 5.000. Agora aqui ele tinha acabado de lutar contra 47.000. Matou 3.000 e botou o resto para correr. Agora ele atravessa o Jordão e mata 20.000. Vai tomar as fortalezas de Galaade. Vai ocupar agora essas fortalezas e vai expulsar os sírios e vai matar. Tudo isso em um ano. No ano 167 a.C., que foi o ano da morte do seu pai Matatias. A notícia vai chegar lá na Judéia. Lisias, que era o governador interino, vai ficar sabendo dessa derrota humilhante que eles tiveram. Só que ele entendia que não dava mais para voltar atrás. Não tinha mais como recuar. E custasse o que custasse, ele tinha que destruir os judeus. Que não era possível que um exércitozinho de 5.000 judeus pudesse estar vencendo o exército contra 47.000 e estar destruindo o outro com 20.000. Era algo inacreditável, impensável na cabeça deles. Então ele vai reunir, um ano depois, Lisias vai reunir 65.000 homens. 60.000 de infantaria e 5.000 de cavalo. Judas agora conseguiu aumentar um pouco seu exército. De 5.000 para 10.000. 10.000 contra 65.000. Judas reúne seus 10.000 homens, vai orar fervorosamente, vai dar para os seus homens palavra de estímulo, de encorajamento e vai se lançar na peleja e vai partir para o ataque. Os sírios vão ser derrotados mais uma vez em um lugar chamado Bet-Zur. 5.000 sírios vão morrer nessa peleja. Lisias vai fugir para a Síria e essa vitória vai dar para os judeus agora a posse de outra. Vai dar para os judeus a posse de Jerusalém. Eles vão dominar Jerusalém, eles vão conquistar Jerusalém, menos um lugar chamado Torre Síria. Mas Jerusalém agora passa a ser tomada. Agora, à força, pelos judeus, com um exército infinitamente menor contra um infinitamente maior, mas do lado deles estava o Senhor dos Exércitos. Então Judas ele vai falar as seguintes palavras para os seus homens. Isso está escrito lá no livro apócrifo de 1 Macabeus, capítulo 4, verso 36. Tá, o que é um livro apócrifo? O livro apócrifo é um livro que, para os judeus, para nós também, não foi tido como inspirado. O que é inspirado? É um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. E houveram vários testes, várias provas para decidir, vários concílios para decidir se um livro era canônico, inspirado por Deus ou não. O livro dos Macabeus não foi considerado um livro inspirado, porém foi considerado como um livro de grande valor histórico. Por que não inspirado? Porque ele possui alguns erros e eles entendiam que um dos principais critérios era a inerrância. Um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo não podia conter erros. E como Macabeus continha alguns erros, alguma coisa que era em desacordo com uma outra parte da Bíblia, ele não foi considerado inspirado, por isso ele não tem na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia Católica.
isso é um assunto para outro estudo, mas foi considerado um livro de grande valor histórico. A história que ele conta é uma história real, é uma história verídica, embora possa haver algum erro nesse relato, tipo assim, disse que o nome do governador em tal época era tal e não era. Isso aí já acabou, já servia para desqualificar um livro como inspirado por Deus. O fato de conter um erro, quer fosse ele proposital ou não. Enfim. Então é considerado um livro histórico. E como livro histórico, em 1 Macabeus, capítulo 4, 36, está escrito assim, Judas falando assim: eis aí estão derrotados os nossos inimigos. Vamos agora purificar e consertar os lugares santos. Tá, então o propósito dele agora era purificar os lugares que tinham sido profanados e restaurar os lugares que tinham sido destruídos. Era um propósito puramente espiritual. Os sírios, eles estavam lá na fortaleza de Acra, eles estavam próximos do templo, os sírios, a terra estava dividida. Judas vai tomar devidas providências com questão à segurança e vai começar a purificar a casa do Senhor, o templo, daquela violação que houve quando Antíoco Epífanes vai sacrificar um porco no altar do templo. E tinha que haver reparos, né? O mar estava alto, havia crescido, as portas foram queimadas, a câmara sacerdotal havia sido destruída, o altar foi profanado e o templo despojado. Esse era o retrato do templo. Cheio de mato, o que era de madeira queimado, o altar violado com sangue de porco, a câmara sacerdotal destruída, né? E era esse o retrato do templo. Tá? Por falar em templo, eu quero aproveitar, pedir aos irmãos, principalmente os varões, não precisa ser muitos, né? Uns 2 ou 3, que pudessem lá no nosso templo para dar uma olhada. Tá muito tempo lá fechado, aquelas portas fechadas. Tá, a pastora está aí no Rio, talvez ela até vá lá, mas, né, com esse problema de alergia que ela tem, né, eu preferia que evitasse ela de ir e que os varões pudessem ir lá, dar uma abrida, por favor, na porta. Tiver um diazinho, um solzinho, deixa um solzinho entrar, levanta as portas, por favor, deixa dar uma arejada lá dentro, pelo menos, vê se está tudo em ordem, por favor. Tá, se puder passar um paninho no altar, no púlpito, né, e nas cadeiras, sabe, já seria de grande, né, importância esse nosso cuidado também com o templo. Tá, então os homens de Judas, eles vão limpar o templo, eles vão construir um novo altar, novas portas, e com o ouro que os sírios deixaram para eles vão fazer os vasos de novo, os utensílios da casa do Senhor. Vão purificar aqueles utensílios e eles vão poder agora fazer parte, mais uma vez, do acervo da casa do Senhor. Tudo pronto, tudo purificado. Então, no dia 25 do ano Xisleu, que para nós é dezembro, né? Caiu até numa data para nós referencial, do ano 166 a.C., Epífanes profanou o altar 3 anos antes. Então, 3 anos depois do altar ter sido profanado, o altar vai ser purificado, o altar vai ser reconstruído, o altar vai ser reerguido. Judas vai dedicar o templo novamente ao Senhor, completamente restaurado, completamente reformado. Foi uma festa maravilhosa, vai durar 8 dias. E esse ato é conhecido como festa da dedicação. Ela é observada pelos judeus até hoje. É chamado de festa da dedicação. O Senhor Jesus, ele vai participar de uma dessas festas. Isso está lá em João 10, 22 e 23.
o Senhor Jesus participando de uma festa da dedicação do templo. Isso vai ser observado pelos judeus, pela sua posteridade. Então, enquanto parte dos judeus adorava, a outra parte cuidava da segurança, vigiava a fortaleza de Acra, aonde estavam resguardados ou escondidos ou acampados os sírios. Então eles vão construir muralhas fortalecidas entre a torre de Acra, a fortaleza de Acra e o templo, vão impedir, trazer dificuldade de acesso para os sírios até o templo, ou seja, eles vão proteger o templo, eles vão resguardar o templo. Então Judas, ele podia se orgulhar muito dos seus feitos, porém ele atribuía todas essas vitórias ao Senhor. Ele não deixou em nenhum momento que a glória viesse sobre ele. Ele transmitiu toda a glória para o Senhor. A Síria estava derrotada, mas não destruída. A Síria tinha tomado um baque muito grande, mas ainda não tinha sido acabada. Judas sabia que ainda ia ter muito sacrifício para ser feito em peleja contra os sírios. Eles sabiam que os sírios ainda iam trazer muita dor de cabeça para eles. E os judeus então agora começaram a ser atacados por todos os lados. Os samaritanos começaram a atacar os judeus, os galileus começaram a atacar os judeus, samaritanos e galileus começaram a atacar pelo norte, os amonitas começaram a atacar pelo leste, os moabitas e os árabes começaram a atacar pelo sul, os edomitas e idumeus, e ainda pelo sudoeste os filisteus. Estava sendo atacado por todos os lados. Todos os lados estavam sendo atacados. E lembra que no meio desses atacantes estavam os samaritanos. Já falamos sobre eles, no início do estudo, como foi a origem dos samaritanos. Samaritanos nada mais são do que judeus que foram levados no cativeiro da Síria e acabaram se rendendo aos costumes sírios, até porque a forma da Síria destruir uma cultura era muito forte. E eles não tiveram muito o que fazer, se deixaram contaminar e não quiseram voltar às suas origens. Passaram a ser inimigos e por isso vamos ver lá no Novo Testamento a problemática que foi causada entre judeus e samaritanos. Então os judeus vão também ter grandes prejuízos em todas essas batalhas. Judas, em certo momento, vai atacar a cidade de Jope, vai arrasar aquela cidade, porque ele queria vingar a morte de 2.000 judeus que haviam morrido. Na cidade de Jânia, os judeus foram massacrados. Judas então vai voltar e vai destruir aquela cidade, vai passar a fio da espada todos os homens, não vai deixar ninguém sobrar. Então Judas, ele vai começar a receber cartas, porque as frentes de batalha começam a aumentar muito, a crescerem muito, muitas frentes de batalha, e não tinha como Judas estar diante de todas elas ao mesmo tempo. Então ele começa a ser informado por cartas sobre o que acontecia em cada frente de batalha. Lá em Jope, 2.000 judeus morreram. Judas entrou na cidade e arrasou. Lá em Jânia, outros grupos de judeus foram massacrados. Judas entrou na cidade e passou a fio da espada a todos os homens. Foram grupos que foram atacados e foram atacar. Ele teve que dividir
o seu exército, o seu povo, para poder se defender de todos esses ataques. Então foi informado a ele que a Galiléia e Galaade estavam tendo dificuldade na sua frente de batalha. Ele então vai enviar o seu irmão Simão, que era o conselheiro, com 3.000 homens para a Galiléia. E ele vai liderar uma marcha para Galaade. Ambos tiveram vitórias, ambos foram bem-sucedidos, ambos resistiram e venceram os seus adversários. E agora começa a aumentar o número de comandantes de tropas. José e Azarias vão sair de Jerusalém comandando 3.000 homens, mas com a ordem de não combater. Eles iam conduzir os homens, mas a ordem era para não pelejar. Era só para fazer aquela frente de batalha, mas não era para batalhar. Era só para impedir que o inimigo avançasse sem resistência. Eles só iam ficar ali para fazer os inimigos permanecerem mais um tempo, para dar tempo de Judas e Simão, que haviam se dividido já com o exército, poderem estar unidos. Glória a Deus. Quando José e Azarias, que estavam com esses 3.000 homens, com essa ordem de não combater, glória a Deus, o cachorrinho abençoado, souberam da vitória de Judas e Simão, eles ficaram tão empolgados que eles partiram para o ataque, partiram para a peleja. Eles estavam enfrentando o exército de Gorgias, mais uma vez aquele Gorgias que havia fugido. Eles então vão perder 2.000 homens nessa precipitação e o restante vai fugir. Judas depois vai vingar esses homens. Ele tinha tanto amor, esse patriotismo, que ele não aceitava perder os seus homens, ter o sangue dos seus homens derramados. Judas então ele vai tomar Hebrom, que naquele tempo estava de posse dos idumeus, e tomando Hebrom, ele vai invadir o território dos filisteus e dos samaritanos. Então Judas, como Davi havia feito, ele vai acabar com os inimigos ao seu redor. Ele vai ser atacado por todos os lados, mas ele vai resistir por todos os lados, ele vai vencer por todos os lados, e ele vai destruir os seus inimigos por todos os lados. Ele vai acabar com os seus inimigos ao seu redor. Vai ter perdas por conta disso, mas ele vai destruir e vencer todos os seus inimigos. O perverso Antíoco Epifanes, que a gente parece que deixamos ele de lado, ele vai organizar uma expedição, um ataque, para poder saquear um templo, o templo de Nanéia. Então ele queria dinheiro. Epifanes agora virou um bandido. Ele está saqueando lugares pequenos que não tem como se defender, povos menores, invadindo e saqueando. Então ele vai tentar saquear esse templo de Nanéia, não vai conseguir, ele não vai obter sucesso, e ele vai voltar para Antioquia, que era o lugar onde ele estava habitando. Vai ser acometido de uma grave enfermidade, sem dúvida por causa dos seus excessos. Ele era um homem que não tinha cuidado algum. Dizem que a sua agonia foi das mais horrorosas. Dizem que ele sofreu muito por questão da sua morte, também pudera. Ele foi querer profanar o templo do Senhor e achar que ia ter um fim tranquilo. Então os judeus atribuíam esse sofrimento a um espírito maligno que entrou nele por causa através dos seus atos. Antes dele morrer, Antíoco Epifanes, ele vai deixar a tutela do seu filho menor, que era Antíoco V, era um menor ainda,
há um homem chamado Filipe. Lisias, no entanto, que sempre foi o substituto de Antíoco Epífanes em suas expedições, ele vai se declarar na marra como tutor do jovem. Então começa a surgir agora um outro atrito, uma divergência entre Filipe e Lisias, pela guarda, por quem ia ser o tutor do menor Antíoco V, que era o sucessor de Antíoco Epífanes. Então agora a confusão vai reinar na Síria. Agora eles começam a brigar entre eles mesmos. Judas vai se valer desse momento caótico e vai tomar a fortaleza de Acra. Vai aproveitar que eles estão brigando entre eles mesmos, vai atacar, né? Não era assim que eles gostavam de fazer? Vai atacar, vai tomar a fortaleza, e eles agora, todos eles, vão se refugiar em Antioquia. Os judeus agora vão praticamente dominar a cena. Eles vão agora estar no controle da situação. Vão ter um momento de paz. Um momento curto, mas um momento de paz. Um momento onde não havia até então inimigos, mas que pudessem fazer frente a eles. Inimigos que tivessem disposição ou preparo, ou até mesmo condição psicológica, para poder atacá-los, pelo menos naquele momento. Amém? Então hoje, devido ao horário, nós vamos dar uma pausa aqui nessa história. Ainda tem mais história dos Macabeus, até chegar ao governo romano, tá? Mas isso vai ser assunto para a próxima sexta-feira. Amém? Ainda tem bastante coisa para nós tratarmos, aprendermos. Eu acho que contando a história fica mais fácil de nós entendermos cada nome, cada posição sua na história. Tá? Então nós terminamos nessa cena aqui. Tá? Lisias e Filipe brigando pela guarda do filho de Antíoco Epífanes, que morreu. Enquanto eles brigavam, Judas toma a fortaleza de Acra. Eles vão se refugiar em Antioquia e agora eles vão ter um período de paz, pelo menos momentâneo. Amém? E na próxima sexta-feira, nós damos continuidade a essa história em nome de Jesus. Tá? Qualquer dúvida depois, poste lá no grupo de estudo ou no grupo da igreja, tá? Ou poste aí mesmo nos comentários, para nós podermos trazer na semana que vem. Interessante, tá? Se tiver alguma dúvida com respeito a isso, a esse assunto de hoje, coloca no comentário ou coloca lá no grupo. E na próxima semana na próxima sexta-feira eu trago a resposta. Tá? Lembrando, amanhã, culto de ação de graças. Vamos fazer sim o nosso culto de ação de graças. Temos motivos para agradecer ao Senhor. Tá? Temos sido guardados pela misericórdia do Senhor. Temos tido provisão pelo mesmo motivo e precisamos agradecer. Amém? Feche teus olhos, então, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós levantamos uma voz de gratidão ao Senhor por todos os teus benefícios, pela tua misericórdia que tem sido a causa de nós não sermos consumidos, pela tua instrução, Senhor, que tem nos feito crescer na graça e no conhecimento. E que assim nós possamos continuar, Senhor, permanecer crescendo, permanecer desenvolvendo o nosso conhecimento, para que dessa forma nós possamos conhecer o teu poder. O Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É verdade que não estamos, de fato, estudando as Escrituras, mas estudamos um período interbíblico, onde todos os acontecimentos vão nos trazer entendimento a tudo que vai se iniciar no Novo Testamento. E, portanto, um ensinamento muito útil para todos nós. E assim o Senhor abençoe
as nossas mentes, abençoa cada família, cada lar aqui representado nessa noite. Continua guardando a nossa casa de todos os males, nos livrando do mal, guardando a nossa entrada e a nossa saída, o nosso deitar e levantar, pela tua grande misericórdia, Senhor. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até sexta-feira, em nome de Jesus.